Deus possa estar falando conosco. Sentados mesmos. Isaías 61. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? E o versículo 4: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Somente eterna. Amém? Passagem de Isaías reflete uma grande missão. Uma grande missão dada para alguém. E esse alguém, ele mesmo diz quem é. Porém, ele se coloca numa posição muito interessante para nós observarmos. Esse diz assim: o Espírito... Deixa eu beber só uma linha aqui. Veja bem, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ou seja, nós aqui temos em Isaías o profeta, há 700 anos profetizando algo sobre alguém, e esse alguém se revela nessa escritura, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele. Primeiro ponto que eu queria dizer para você, que não seria erro nenhum ele dizer: o meu Espírito está sobre mim. Por quê? Porque o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus é o Espírito do Senhor. Então, quando ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo: eu primeiro vou me submeter à vontade de Deus, mesmo sendo Deus, para que eu possa receber o Espírito de Deus, mesmo sendo meu Espírito. Deu para entender isso, irmão? Que muitas vezes a gente pensa que Jesus veio de uma forma poderosa. Jesus não veio de uma forma poderosa. Jesus veio de uma forma subservial. Ele veio para servir, e para isso, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz a palavra do Senhor que ele esvaziou-se de si mesmo, deixando de assumir a forma de Deus, assumindo a forma de homem. E como homem, o que ele fez? Ele se submeteu a ser servo. Então, preste bem atenção, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está dizendo, primeiro eu vim em carne, depois eu me identifiquei como servo, e só aí o Espírito do Senhor veio sobre a minha vida. Por que isso, irmãos? Porque Jesus deixa claro que o seu ministério era dependente do Espírito Santo.
O seu ministério era dependente da unção do Espírito Santo. E não é à toa que Jesus cumpriu toda a justiça com João Batista, indo até o Jordão, se batizando como discípulo de João. E João mesmo falou: Senhor, eu é que não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Como é que eu posso lhe batizar? E Jesus falou: eis que há de cumprir toda a justiça. E uma das justiças é o batismo nas águas. Irmãos, Deus quer fazer coisas grandes, muitas coisas grandes no meio da sua igreja, mas Ele antes quer colocar a sua justiça na vida da sua igreja. E tem pessoas que não atentam à importância de se batizar nas águas, a importância de ser um discípulo cujo eles precisam entrar na linha da vontade de Deus. E a primeira vontade de Deus é, depois do arrependimento, o batismo nas águas. Foi isso que Jesus fez. Jesus se batizou nas águas. E aí, talvez você pense assim, a Bíblia fala lá também no livro de João, que o Espírito Santo desceu como pomba sobre Jesus. Aí você pensa assim, bom, desceu sobre pomba e aí ele começou a proclamar liberdade. Talvez você pense, naquele momento que o Espírito Santo, ele se batizou e o Espírito Santo desceu nele como pomba, ele saiu libertando todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele foi ao deserto ser tentado pelo diabo. Antes de libertar os outros, antes de proclamar liberdade ao cativo, ele teve que mostrar direitinho quem era ele perante ao diabo e a sua própria carne. E é isso que eu quero dizer para você. O Espírito Santo de Deus, ele quer ser exclusivo na sua vida, na minha vida. Ele não quer que você titubie, ele não quer que você caia, ele quer que você se submeta a ele, como Jesus fez no deserto. E Jesus foi para ser tentado pelo diabo no deserto. E aí sim, quando ele saiu, Lucas capítulo 4, versículo 18, ele pegou na sinagoga, depois que ele voltou do deserto, ele pegou na sinagoga, abriu a passagem que estava, essa aqui, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sabe o que ele fez? Ele fechou a palavra e disse para aquela congregação: eis que esse dia chegou, eis que essa profecia se cumpriu em vossas vidas. E talvez, irmãos, preste atenção numa coisa, talvez você pense que todos ali daquela congregação que Jesus leu essa passagem, dizendo que ele estava ali para isso e já tinha se cumprido, você talvez pense, todos se libertaram, todos aceitaram ele como Senhor, todos foram livres das opressões. Não, irmão, todos questionaram: quem era esse filho do carpinteiro? Nós não conhecemos seu pai, não conhecemos sua mãe, como dizer ele que é libertador? Irmãos, saiba de uma coisa, o Espírito do Senhor estava em Jesus, mas em Jesus somente precisava também da ação do homem se arrepender e crer profundamente que Jesus é o Senhor. Irmãos, hoje não é diferente. E eu fiquei pensando e orando ao Senhor, e eu falei: Senhor, para que uma igreja? Para que serve uma igreja? Para que serve hinos ao teu nome? Para que serve a palavra pregada? Se não for para libertar as pessoas, se não for para modificar as pessoas. E eu comecei a pensar: Senhor, como eu posso exigir? Como eu posso exigir? Ou simplesmente achar que está tudo bem se pessoas entram aqui oprimidas e não saem libertas? Onde está o erro? Está no Espírito do Senhor? Não. Está na dedicação
muitas vezes, da própria igreja. E eu quero dizer para você, irmão, que o Espírito do Senhor continua agindo até hoje, mas muitas vezes a igreja se acomoda em simplesmente abrir a boca e louvar ao Senhor, simplesmente profetizar as coisas. Mas eu vou dizer uma coisa para o Senhor, para vocês, e digo para o Senhor: eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja nesta igreja para libertar os cativos, para trazer palavra de salvação, para trazer palavra de restauração, para trazer vestes de louvor em vez de cinzas, para trazer, como ele diz aqui, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que é uma igreja que se preza, que busca o Senhor, precisa ver mudança na vida daqueles que entram e que são oprimidos e que são presos e que precisam tirar a angústia do seu coração e precisam se converter. Uma igreja que o Senhor aprova é uma igreja que modifica vidas. Uma igreja que o Senhor aprova é uma igreja em que a pregação traz arrependimento, traz vida e vida em abundância para aqueles que estão perdidos. O Senhor sabe que nem todos que entram na igreja eles se convertem, mas eu quero dizer para vocês: o Senhor é poderoso para converter a todos. O Senhor é poderoso para modificar a vida de todos. Só que muitas vezes o coração é aquela semente que cai à beira do caminho. E aquela semente que cai à beira do caminho, o diabo toma. E a pessoa ouve e não entende a palavra. E aí o Senhor não pode operar. Mas também é aquela que cai entre as pedras. Por quê? Porque essa pessoa até gosta de servir o Senhor, até acha bom estar vindo na igreja, mas quando vem a perseguição, a angústia, por causa do nome do Senhor, essas pedras sufocam o amor que essa pessoa tem que dar ao Senhor e a dedicação. E algumas vezes a semente cai entre os espinhos, e esse sim é um problema sério também, irmão, porque a pessoa prefere viver no mundo do que servir ao Senhor, porque os espinhos significam os prazeres do mundo, as virtudes das riquezas, as coisas dos prazeres da carne. Então, irmãos, eu quero dizer para você: o Senhor, Ele liberta qualquer um, mas nós temos que ter a boa terra no nosso coração. A gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, se eu ainda não sou liberto, é porque eu ainda estou errado, não é o seu espírito que é fraco. Eu ainda preciso me posicionar na sua presença. Eu ainda preciso me entregar verdadeiramente a Ti. E a justiça está lá no batismo, a justiça está lá na submissão. Tem gente que quer viver uma vida com Deus, mas não quer ser submisso à igreja, não quer estar participando dos cultos regularmente. E eu quero dizer para você, irmão, é uma ilusão. Mas hoje o Senhor está nos ensinando aqui a andarmos segundo a sua vontade. E se nós andarmos segundo a sua vontade, o Espírito do Senhor vai vir sobre a nossa vida, e sobre a nossa vida vai frutificar, porque Ele nos fará árvores de justiça. Louvado seja. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que verdadeiramente modifica. Eu só quero ler aqui, você não precisa acompanhar não. Em Isaías 11:2, é algo bem interessante que a gente precisa Isaías 11, versículo 2, diz assim:
e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Quem é ele? Jesus. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor. Amém, irmãos? Antes de libertar, antes de ter poder para libertar alguém, o Senhor vai dar entendimento da justiça, o Senhor vai dar sabedoria para essa pessoa, o Senhor vai dar entendimento, coerência, e essa pessoa vai estar entendendo o que é e quem é Jesus Cristo na sua vida. Então, irmãos, o sobrenatural da libertação começa com o entendimento, começa com o conselho. Olha só que coisa interessante, o conselho dado por alguém que é instruído por Deus para dar esse conselho, modifica vidas. Eu vou dar um exemplo rápido sobre há muito tempo eu ouvi esse testemunho, não saiu da minha cabeça. Na época do Collor, em 92, houve um plano, e antes desse plano, que eu vou dizer qual é o plano, antes desse plano, uma pessoa ganhou uma herança, um valor muito alto, e ele falou: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Ele não sabia o que ia acontecer no Brasil, e ele falou assim: eu não sei o que eu vou fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um gabinete para o pastor, vou sentar e vou perguntar ele o que ele acha que eu devo fazer com esse dinheiro. Era muito dinheiro, irmão. E aí, o pastor deu atenção a ele, e ele falou: pastor, o que eu faço? Como é que eu me invisto? Aí o pastor falou assim: olha, eu não sou conhecedor dessa área, eu não sei qual é o melhor para você fazer, o que você vai investir, se é na poupança, se é no tesouro, se é... Eu vou dizer uma coisa para você, eu compraria tudo de terrenos, casa, terreno, se fosse eu compraria isso. E ele pegou como um conselho, e comprou tudo que ele tinha, de casa, terreno, era muito dinheiro. E aí, isso foi em 91, quando foi em 92 o Collor entrou, o Collor confiscou todas as finanças de todas as pessoas, inclusive todos os investimentos na poupança, em qualquer dólar também, dólar que estivesse no colchão não, mas qualquer valores. Irmão, esse homem não perdeu um tostão, porque comprou tudo de terreno, e o terreno ninguém tirou dele. Por quê? Porque ele se preocupou em ouvir a voz de Deus. Irmãos, tem gente que quer ser liberto das coisas, liberto das situações, mas não para tentar entender por que as situações estão assim, por que os problemas estão assim. Tem pessoas, irmãos, que não entendem que precisam simplesmente tomar decisões, e quando tomam decisões, essas decisões viram livramento. E qual é a decisão que você tem que tomar? A decisão dada pelo Espírito de sabedoria, que é o Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, irmão, antes da gente querer o sobrenatural, vamos buscar o simples. O simples é: não sou batizado, buscar o batismo. Não sei o que vou fazer, buscar na palavra de Deus o que devo fazer. Coisas simples. E a gente às vezes quer um estalar dos dedos para que as coisas aconteçam. As coisas são simples. E às vezes a gente entra em cada uma porque não parou para pensar: o que eu estou fazendo? Será que é isso que eu tenho que fazer? Não, faz por fé até. Não, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai me abençoar. Eu vou contar rapidamente mais uma coisa bem interessante. Eu estava vendo um projeto aí que eu achei bem interessante, e esse projeto, quando eu sentei para ouvir, o rapaz, corretor, já fui corretor, sei muito bem, né? Só fala o que é de bom, nunca vai falar o que é de ruim. E eu já sabendo, eu sei, bom, vou esperar ele falar o que é de bom. E eu comecei a ouvir ele falar o que é de bom, o que é de bom, o que é de bom, não quero aqui comentar sobre o projeto. Aí eu falei: tá bom, que legal, bom mesmo o negócio, e o preço, muito bom o preço das coisas e tal, muito bom. Aí no dia eu falei: ó,
Não, mas você tem que fechar até sexta-feira. Se você fechar até sexta-feira, eu vou fazer esse preço. Se não fechar, eu falei, olha, beleza, mas eu não trabalho sob pressão, eu quero pensar. E aí eu nem conversei com a Cristina sobre a proposta. Ela sabia o que eu ia fazer, ela não comecei nem sobre a proposta, eu fiquei calado, esperando. E aí eu falei para ele, depois, 2 dias, eu falei, vem cá, eu só queria que você me direcionasse essa situação e essa situação que você não falou. Aí ele chegou e falou, essa situação você tem mais um custo de R$80 por mês. Beleza, pouca coisa. Mas ele não tinha falado que eu tinha mais esse custo. E a outra situação, ele falou assim, olha, eu peço perdão para você, cara, mas realmente isso eu falei errado. Eu falei uma coisa que eu não vou poder cumprir. Eu falei, então se eu vou na empolgação, eu ia fechar, ia dar um valor e depois eu ia reclamar por que ele falou. Mas depois que eu fechei, nem perdão ele ia me pedir. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes a gente vai no oba-oba e quando Deus só quer a decisão certa, Deus só quer a posição certa. Talvez você não entendesse nada do que eu estou falando aqui, mas é isso mesmo. Irmão, antes de tomar posições, pense bem no que você vai fazer. Porque às vezes entra numa rede e para sair, aí é jejum e oração. Jejum e oração. Amém? Então, o que o profeta Isaías está profetizando? Que o Espírito do Senhor, Jeová, está sobre Jesus. E ele não veio para qualquer coisa. Preste atenção numa coisa, talvez as pessoas entrem na igreja buscando qualquer coisa. Mas olha o que ele veio fazer. Me ungiu para pregar boas novas, ou seja, ele não veio pregar ilusão. Ele não veio pregar oba-oba. Ele veio pregar boas novas para a igreja. Aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração. Você sabe o que é ser contrito de coração? Você sabe o que é precisar de uma libertação, de uma angústia? Sabe sim, irmão, todos nós passamos por muitas angústias, né? Aí você vai no médico, o médico não tira essa angústia do seu coração. Você vai no irmão, o irmão pode dar o conselho que for, não tira a angústia do coração. E você fica com aquela angústia no coração. Mas o Senhor Jesus veio para que o Espírito Santo o usasse para que essa angústia saísse do coração das pessoas, irmãos. Hoje eu fiquei 1 hora esperando minha esposa fazer uma visita lá para minha filha. Falar nisso, minha filha já teve o bebê, tá, irmãos? E só pode entrar um. Eu fiquei lá sentado, não podia entrar, não podia ver. Amanhã eu vou ver se eu vejo. Aí eu fiquei sentado, presta atenção numa coisa. Eu fiquei olhando um programa de televisão chamado Agora News. Esse Agora News é um programa de reportagem. Eu contei, irmãos, não tinha uma notícia boa. Não tinha uma notícia boa. É o ladrão que entra e rende a gerente do banco. É o traficante que coloca o outro traficante sobre a mira do revólver e a polícia vai lá tentar tirar. É o homem que some e a família está procurando uma pessoa, irmão, com um problema mental. Entrou numa favela. E entrando nessa favela, os bandidos pensaram que ele era traficante, mataram o garoto. Depois descobriram que ele tinha problema mental e ainda sumiram com o corpo. Isso não é brincadeira. E a família está procurando o corpo agora de uma criança com problema mental, que foi morta por traficante. E gente está pensando, irmão, em dinheiro, em sucesso, quando muitas pessoas estão angustiadas porque querem sair do vício e não conseguem. Coisas difíceis. Mas o Senhor tem o espírito de libertação. E o Senhor liberta o cativo da prisão. Louvado seja
Só depende de nós sabermos o que estamos fazendo na igreja. Primeiro, sendo libertos, e depois, sendo servos, árvores de justiça para fazer a obra do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, em nome de Jesus. E eu fiquei admirado, foram mais de 10, em uma hora foram mais de 15 notícias, não tinha uma boa, nem de esporte tinha, que geralmente esporte é bom ouvir, né? Se o teu time não perder, mas não tinha, era só crime, era só morte, e parece que é o que dá Ibope, né? É o que dá Ibope. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a igreja, ela está esperando do Senhor. Igreja que não espera do Senhor, o Espírito Santo, para libertar os cativos, está vivendo na ilusão. E eu estou esperando do Senhor que Deus mude vidas nesse local. Eu estou esperando do Senhor que famílias destruídas, desanimadas, pessoas que foram maltratadas nas igrejas, pessoas que foram desiludidas, entrem para ser quebrado todo esse mal em nome de Jesus. E não é homem que faz, é o Espírito Santo que estava sobre Jesus, e que Jesus falou: eis que descerá sobre vós o Espírito Santo, e recebereis poder. O poder que Jesus tinha para libertar é hoje o poder que a igreja tem para libertar. O problema é que a gente não entra no propósito que Jesus entrou. A igreja precisa desse propósito em nome de Jesus. Amém? Passe na sua mente agora essa pessoa que, se você estivesse frente a frente com Jesus, você iria dizer: Senhor, liberta essa pessoa, tira a angústia dessa pessoa, tira a prisão dessa pessoa. Essa pessoa agora, que está passando na sua mente, eu quero dizer para você, que você agora, se tiver o Espírito do Senhor, você tem autoridade para declarar a libertação dessa pessoa. O Senhor Jesus já veio dar o exemplo, já morreu por nós, já ressuscitou, e agora Ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e aquele que busca o Senhor fará milagres quando impor as mãos sobre os enfermos, fará milagres quando os endemoniados se levantarem, fará milagres quando abrirem a sua boca e declararem a palavra do Senhor. Eu quero dizer para você que há libertação nesta igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você que essa igreja não pode ser apenas uma replicação da palavra, mas ela tem que ser um fluir do Espírito Santo. Vidas precisam modificar, vidas precisam morrer nas águas e subir para uma nova vida. Vidas precisam ser habitadas com o Espírito Santo para fazer a obra do Senhor. Não vamos nos acomodar, irmãos. Vamos nos buscar, nem que a gente vá para o deserto, deixar o Espírito Santo tratar a nossa vida, como Jesus se submeteu, e o diabo foi envergonhado, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero dizer para você que o Senhor já agiu na sua vida, que o Senhor já derramou o seu Espírito sobre a sua vida, que o Senhor já modificou a sua vida, que você hoje tem autoridade para dizer: eu não aceito mais esse erro na minha vida, eu não aceito mais essa dependência na minha vida, eu não aceito mais esse problema na minha vida, porque o Senhor é aquele que me liberta de toda a angústia que o meu coração sofreu antes de conhecer Jesus. E por que agora que eu conheço, vou continuar com essa angústia? Eu rejeito em nome do Senhor Jesus. Tenha paz com Deus, porque no mundo tereis aflições, mas no Senhor você vai ter paz. E a paz que o Senhor dá, não dá como o mundo dá. A paz que o Senhor dá também com poder para fazer outras vidas sentirem libertação. Louvado seja Deus.
Cante um hino agora. Medite na sua vida, meu irmão. Medite mesmo. Onde está a prisão da sua vida? Eu quero dizer para você, aonde está a prisão da sua vida? O meu Deus é poderoso para abrir as celas e fazer você estar livre em nome do Senhor Jesus. Nosso querido vai cantar aqui. Você, quando cantar, você vai nessa prisão e vai dizer: eu sou livre em nome de Jesus. E você vai abençoar a sua família, aquele que você ama, e vai dizer: esse homem está liberto em nome de Jesus, porque o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar